É marcado pelo despojamento e pelo silêncio e conta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e rito da comunhão. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes a vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dar início agora à oração universal. Aliás, a liturgia da palavra. Podemos sentar. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo está bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um humano ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha a aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca.
como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que os tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Oh Pai, em vossas
ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortaleceis corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiar. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te pegou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor,
estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que te falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse ao judeu: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu:
o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que dizia: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos o acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe um lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que trespassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo de judeus, pediu a Pilatos para que tirassem o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Podemos sentar. Meus prezados irmãos, chegamos à sexta-feira da Paixão e o nosso coração fica contristado em perceber as dores que o Senhor Jesus enfrentou. O nosso coração fica contristado porque sabemos que quem deveria estar naquela cruz éramos nós, cada um de nós pelos nossos pecados. Mas o Mestre, assumindo a condição humana, se igualou a nós em tudo, exceto do pecado. E de forma generosa ele faz a entrega da sua vida nas mãos do Pai. E por essa entrega, a graça da salvação bateu à nossa porta.
Se por um homem e por uma mulher entrou o pecado na história da humanidade, também por um homem e uma mulher a graça da salvação bate à nossa porta. E tudo isso nos é dado pelo novo Adão, o Senhor Jesus, a nova Eva Maria. Vemos assim que o Senhor Jesus se entrega e se faz servo sofredor. A primeira leitura que nós ouvimos, retirada do profeta Isaías, é um texto belíssimo, o cântico do servo sofredor, dividido em 3 partes, e nós vemos quão sofreu Jesus. Foi humilhado, foi açoitado diante de uma multidão. E que pecado ele cometeu? Nenhum pecado. Se olharmos friamente, Jesus seria condenado simplesmente por subverter a ordem, por ameaçar o poder constituído. Não que ele quisesse ameaçar o poder constituído, mas era que o poder constituído era tão corrupto, não era diferente dos nossos hoje, e assim nós vemos que foi exatamente com medo de perder o poder que Pilatos, numa omissão total, lavou as mãos. Mas quantas vezes nós nos comportamos igual a Pilatos? Quantas vezes nós lavamos as mãos e dizemos: isso não é culpa minha, isso não fui eu que fiz, e continuamos a nossa vidinha, quando não deveria ser assim. Se nós podemos lutar por um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano, deveríamos canalizar as nossas forças para que essa desordem social que aí está pudesse ser transformada, e o mundo de justiça e de paz tão sonhado, e que o próprio Jesus veio inaugurar. Ele veio para inaugurar um reino de justiça e de paz, mas os homens preferiram o pecado, preferiram a injustiça, e a morte bateu na porta do Senhor Jesus. Ele aceitou o sofrimento, mas foi por esse sofrimento que Jesus exercitou o seu verdadeiro papel, que a segunda leitura exalta. Na carta aos Hebreus, a carta sacerdotal, é exatamente aí que Jesus exerce o seu papel de mediador. Sacerdote significa mediador, e ele vai fazer essa mediação, ele vai fazer esta união, ele vai fazer esta ligação do gênero humano com o Pai, coisa que nós tínhamos perdido em função do nosso pecado. Mas toda doação, todo esforço, parece que muitos ainda fazem ouvido de mercador, muitos ainda fecham o coração. Vemos em plena paixão, como nós estamos celebrando no mundo cristão, Israel num conflito sem igual, sem deixar nem que os religiosos possam adentrar aos templos para celebrar o mistério maior. Mas se alguns egoístas fecham o templo, muitos de nós fechamos o coração. Muitos de nós não abrimos o coração para que esta mensagem salvífica possa entrar. Diz o canto religioso: abre a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. Esta proposta é para nós hoje, que mesmo sentindo todo esse convite, mesmo conhecendo toda a história, muitos de nós continuamos com o coração fechado. E se não estamos com o coração totalmente fechado para acolher o Rei da Glória, nós nem sempre levamos com tanta seriedade a proposta de ser cristão e de transformar o mundo. O dia de hoje faz com que o nosso coração se entristeça, mas se Pilatos lavou as mãos, e se aquele soldado ingrato com uma lança deu vinagre a Jesus,
O nosso pecado também é amargo no doce lábio do Senhor Jesus. Os nossos pecados, com certeza, fazem o Senhor Jesus ficar entristecido. Se aquele soldado deu vinagre e feriu com a lança o coração de Jesus, toda vez que nós pecamos, não esqueça disso jamais, nós ferimos o coração de Jesus. Nós somos piores do que aquele soldado, porque aquele soldado não conhecia a verdade, aquele soldado ainda não tinha experimentado a graça salvífica, aquele soldado não tinha conhecimento da palavra como nós temos, e mesmo assim nós continuamos ferindo o coração santo do nosso Senhor Jesus. Que no dia de hoje, por essa liturgia, nós podemos reparar, nós possamos religar a nossa vida, se por acaso não estava dentro dos princípios ou das exigências do Evangelho, que nós possamos voltar hoje ao primeiro amor. O primeiro amor, não esqueça jamais, é o Senhor Jesus. Quando nós dizemos que hoje estamos celebrando a paixão, porque na verdade o título da celebração não é paixão, o título da celebração é exaltação da Santa Cruz, mas quando nós falamos a paixão de Jesus, é porque nós estamos falando de um Deus apaixonado, tão apaixonado pela humanidade que foi capaz de doar a sua vida. Só alguém apaixonado, só alguém que verdadeiramente amou e amou de forma radical, poderia entregar a sua vida de forma tão tranquila nas mãos do Pai, tendo a certeza de que nada fez de errado, mas os homens preferiram Barrabás, preferiram aqueles que cometeram os maiores crimes, e como Pilatos não queria desagradar o povo, nem Herodes queria se sentir ameaçado, deixaram que a voz do povo levasse Jesus ao Calvário. Mas o belo de tudo é que a morte não teve a sua vitória. Morte, ó morte, onde está a tua vitória? Jesus vai ressuscitar, e ressuscitando Ele vai nos dar uma vida nova, Ele vai nos dar a graça da salvação mais uma vez, graça essa que nós recebemos no nosso batismo. Não é em vão que na noite de amanhã, quando a luz de Cristo adentrar a esta igreja, essa mesma luz, a chama desta luz, foi retirada e entregue a nós no dia do nosso batismo, para que nós pudéssemos iluminar aonde estivermos, com quem estivermos, com esse Cristo que vivo está em cada um de nós. Que o nosso coração hoje possa continuar entristecido, mesmo sabendo que a luz vai brilhar, mas que o nosso coração continue entristecido, não pelo sofrimento dele, mas que o nosso coração continue entristecido por sabermos que ainda não somos o que Ele gostaria que nós fôssemos. Que o Cristo, luz do mundo, possa, pelo seu sangue derramado na cruz, e esse sangue que penetrou as entranhas da terra, possa fazer surgir para a humanidade o sentimento de esperança. É porque Ele morreu e ressuscitou que nós podemos crer no amanhã. É porque Ele se entregou que nós podemos acreditar que mesmo diante de tanto egoísmo do gênero humano, um dia a glória de Deus resplandecerá para toda a humanidade. Que Ele não demore, que Ele venha para trazer a paz, Ele que é o príncipe da paz. É esta mensagem que vai ecoar tão fortemente domingo, não é? A mensagem da Páscoa é exatamente essa: Shalom, a minha paz. Que essa paz possa reinar no gênero humano, e as guerras que estão aí acontecendo, essas que estão acontecendo, que nós ouvimos pela mídia, mas aquelas que acontecem no âmbito de nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, que tudo isso possa desaparecer e que a paz se torne uma realidade.
É o que nós pedimos ao Senhor Jesus no dia de hoje. Que o sangue dele nos lave, nos purifique e nos dê uma vida nova. Amém. Vamos dar início. Hoje é o único dia na liturgia que não tem missa. Nós temos simplesmente a exaltação da cruz. E neste dia nós fazemos a oração universal. É aí que nós vamos aprender o que é oração de petição. Eu quantas vezes já vos disse aqui que nós não sabemos fazer oração de petição, porque nós pedimos só pelas nossas necessidades. Eu quero, eu preciso, eu necessito. Uma oração que está presa só ao meu eu não é oração, é ato de egoísmo. A oração universal, ela parte do todo até chegar no particular, que somos cada um de nós. Vamos então fazer a oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conduza uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Papa, o Padre, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja para governar o povo santo de Deus. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos nossos corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Senhor, nosso Senhor. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo,
para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes no seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades desse mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus e verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos governantes, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e a liberdade de todos. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, sois a
aflitos e as bolsas dos que labutam. Chegue até vós as preces que vos clamam em suas aflições. Sejam pastores os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos para a segunda parte dessa celebração, que é a exaltação da Santa Cruz. Esse microfone é melhor. O microfone aqui. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Que te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei. Que mais poderia ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te terra boa, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu
plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Baixei por ti o Egito, primogênito matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, afoguei o faraó. Os teus sumos sacerdotes entregaste-me sem dó. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pus maná no teu deserto, teu ódio me flagelou. Fiz da pedra correr água, o teu fel me saturou. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Cananeus por ti bateu-me uma cana à toa. Dei-te cetro e realeza, tu de espinhos a coroa. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Porque a morte me entregaste, o que foi que eu te falei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Nós vamos agora realizar o beijo da cruz e nós cantamos Vitória, tu reinarás.
Ó cruz, tu nos salvarás. Se o grão que cai da terra não morre, fica só. Se morre, germina e cresce, seu fruto será maior.
sobre o mundo.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que Tirais tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo nem de condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Pode trazer para cá. Provai e vede quão suave é o Senhor. Eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem a sua palavra, serei salvo. Prova de amor maior não há. Prova de
vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Isto todos saberão, que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conserve em nós a obra da vossa misericórdia, para que, participando desse mistério, vos consagremos sempre nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Deixa eu dar pra você. Oremos. Segura essa pergunta. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos.
Como de costume, já avisado pelo Monsenhor Luciano, ainda nesse clima de silêncio a gente permanece. Então, o sacerdote ele já terminou as orações sobre o povo também, e a gente permanece nesse clima de silêncio. Então, às 4 horas da tarde se iniciou essa mesma celebração lá na matriz, e após a celebração vai acontecer a procissão do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores. Ele convida todo o povo de Deus que se direcione daqui até lá, para que juntos possamos fazer essa procissão pelas ruas do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores. Então, que todo o povo de Deus possa se unir nesse ato de piedade. E amanhã também não haverá missa aqui. Todo o povo de Deus vai se concentrar lá no Parque das Graças, em frente à matriz. Lá vai se ter a bênção do fogo, e de lá iremos para a igreja com o sírio. Então, no domingo teremos as missas de costume, 10h30, né? Sou eu que vou celebrar da manhã, e à noite deve ser o Monsenhor Luciano. Vamos para casa em paz, no silêncio. No sábado, às 19 horas, a vigília pascal, e nós encontraremos lá no Parque das Graças. Aqui não tem nada amanhã. Ok, então a todos, no domingo, uma Santa Páscoa, e que o Cristo possa viver e reinar no coração de cada um de nós. Amém.